Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 8 de março de 2021 e o vídeo de hoje é para responder a pergunta que a querida inscrita no canal aqui, a Elisete Ferreira, fez ontem. Mas antes de responder a sua pergunta, deixa eu dar um recado rápido aqui. Primeiro, se você não é inscrito no canal ainda, por gentileza, se inscreva, ative o sininho das notificações, lembrando que todos os dias nós temos vídeos sendo postados aqui no canal. Não se esqueça também de curtir, compartilhar com seus amigos e parentes e com os inimigos também, caso você tenha, vai que você ganha algum para Jesus aí. Mas também, com relação aos comentários, pode ir mandando questões aí, dúvidas, perguntas, que na medida do possível tentaremos responder a todas elas, beleza? Então vamos... outro recado, a partir de amanhã, 5 horas da manhã, postaremos vídeos devocionais aqui. Pelo menos pelas próximas 2 semanas. Eu queria aproveitar esse período que nós estamos agora, essas 2 semanas de quarentena mais rígida, para te dar aí uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança. Então todos os dias, 5 horas da manhã, acompanhe-nos aqui no canal, beleza? Vamos lá então para a questão que a querida Elisete fez. Quero saber na descrição de Gênesis, quando fala sobre a criação do homem. Lá diz, macho e fêmea os criou. Mas percebi que a mulher foi feita depois, quando Deus trouxe os animais a Adão para nomeá-los. Me explica aí, por favor. Vamos lá, Elisete. Essa questão que você fez ela é muito comum, porque as pessoas elas têm a tendência, muito influenciada aí por críticos da Bíblia, de considerar a narração de Gênesis 1 diferente da narração de Gênesis 2. Porém, ambas são a mesma coisa. Ambas narram a mesma criação, a mesma situação. Vamos explicar isso aqui um pouco melhor. Primeiro, deixa eu falar de onde surgiu essa dúvida da Elisete, que pode ser a sua dúvida também. Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós leremos primeiro o versículo 27 e depois capítulo 2, versículo 18. Veja o que diz. Lá em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois você vai lá no capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui fica claro que Eva foi criada depois. Só que você lendo o capítulo 1 dá a impressão que foram criados ao mesmo tempo. Por que causa essa confusão? Porque a gente tem que entender que quando Deus revela os seus planos a nós, ele não revela tudo de uma vez. Há uma revelação progressiva. Conforme a revelação vai avançando, mais detalhes são sendo colocados para que nós entendamos cada vez melhor. Então, Gênesis 1 e 2, você pode dividir ele em 4 partes, sendo a primeira um resumo, a segunda parte, uma explicação um pouco mais detalhada. A terceira parte, outro resumo e depois uma explicação mais detalhada. Se você perceber, lá em Gênesis 1:1, vai dizer o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o resumo da criação. Aqui poderia até parar por aqui, se Deus quisesse, e já pular para o capítulo 3, quando fala da queda do homem. Porque aqui está resumido tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou todas as coisas. Mas você percebe que a partir do versículo 2, ele vai descrever melhor essa criação. Então lá no capítulo 2 vai dizer, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí vai tendo a descrição do que Deus criou em cada um dos dias. E assim vai prosseguindo todo o capítulo 1. Porém, lá nos versículos 28, 29 e 30, você percebe que no 27 diz que Deus criou o homem e a mulher. Aí no 28, 29 e 30, ele dá um resumo também da criação do homem. Ele vai dizer, e Deus os abençoou, eles quem? Adão e Eva, né? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí vai tendo a descrição. Esse é o resumo da criação do ser humano, os versículos 28, 29 e 30. Aí você entra no capítulo 2, vai detalhar um pouco melhor
como foi feita essa criação. Tanto é que na primeira parte vai estar falando sobre a formação do homem e depois, posteriormente, vai falar sobre a formação da mulher. Então, qual é a divisão que você tem? Gênesis 1:1 é o resumo da criação. Gênesis 1, versículo 2 até o versículo 30 é a expansão desse resumo. Depois, Gênesis 1, 28, 29 e 30 é o resumo da criação dos seres humanos, homem e mulher. Depois, capítulo 2, do 1 até o final, até o 25, você tem a expansão dessa narrativa da criação, tanto do homem como a mulher. Então nós temos que entender Gênesis 1 e 2 como sendo a narração da mesma coisa. Não são coisas diferentes, não são duas criações, não há contradição. A gente faz muito isso. Às vezes a gente vai contar uma história, a gente começa dando um resumão genérico e depois a gente vai entrando nos detalhes. Deus fez a mesma coisa aqui em Gênesis. Primeiro ele dá o resumo, depois ele expande o resumo, ele dá detalhes. Depois ele dá outro resumo e ele expande e dá os detalhes. Eu espero, Elisete, que tenha ficado claro essa questão. Se não ficou, por gentileza, mande aí nos comentários. A gente tenta ser um pouco mais claro na próxima vez. E é isso. Um forte abraço a todos. Tenham todos aí uma excelente semana. Não se esqueçam de amanhã, às 5 da manhã, acompanhar aqui o nosso primeiro vídeo da devocional que será feita aí nas próximas 2 semanas. Um forte abraço a todos e até a próxima.